Olá, boa tarde internauta do Brasil inteiro, de outros países, muito obrigada por estar conosco, começando mais um programa Pura Vida aqui na AltV. Numa sexta-feira de outono muito gostosa aqui na cidade de São Paulo, temperatura amena, não está chovendo, então acho que o fim de semana promete ser pura vida, do jeito que a gente gosta. Hoje a gente vai falar de estresse, de coisas que nos estressam e mais ainda, nós vamos falar de alguns males que o estresse vai causar e de formas de combater esse estresse. Eu tenho hoje aqui dois convidados muito especiais. O doutor Gabriel Campolongo, tudo bem, Gabriel? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem. O Gabriel, ele é especialista em ATM, ele vai explicar o que é ATM, como é que a gente resolve esses problemas da ATM. E eu vou conversar também com o doutor Luiz Fava, que já é sócio de carteirinha aqui do Pura Vida. Tudo bem, Fava? Boa tarde, Mara. Boa tarde, internautas. Mais uma vez, muito feliz com esse contato e de estar presente aí na telinha de vocês. É isso aí. O Fava, que já participou várias vezes do nosso programa, que é um especialista em combate ao estresse. Não conheço pessoa mais zen do que o Fava. E ele vai passar aqui umas dicas muito legais pra gente e também trazendo algumas novidades aí da área de atuação dele. Ele é consultor nessa área e tem umas novidades muito legais aí pra gente. E hoje trabalhando comigo o André Esteves, que hoje eu estou falando certo o nome dele, o Renato Alencar, isso aí, André, e o Xerec. E você aí do outro lado, né? Você participando também do Pura Vida, você pode mandar a sua mensagem, o seu comentário aí pelo linha direta ou então pelo chat, a gente bate um papo aqui. Muito legal nessa horinha aqui de sexta-feira. Já mandando um abraço pro pessoal que já fez contato, o Dickinson, o pessoal da Telieco, muito obrigada, estou muito feliz, o Baldan. Ô Baldan, bom te ver também aqui na AltV, aqui no nosso chat. E é isso aí, gente. Vamos começar. Você tem pergunta, manda aqui pra gente. Se você quiser mandar um e-mail pro programa, sugerindo uma pauta, fazendo um comentário maior, você pode escrever para puravida@altv.com.br. Puravida, tudo junto, @alltv de altv.com.br. Beleza? Então, espero o seu contato. Gabriel, ATM, o que é? Vamos explicar para o nosso internauta o que é ATM, que aliás eu só fiquei conhecendo depois que eu descobri que eu tinha esse problema. Vamos lá, o que é ATM? Então, a ATM é importante, esse nome é um nome complicado que muita gente não conhece, né? Ela é muito parecida com a articulação do joelho, só que é a articulação que faz abrir e fechar a boca. Então, o joelho faz mexer a perna, enquanto que essa articulação faz abrir e fechar a boca. E o que é ATM? Então, a ATM quer dizer articulação temporomandibular. Tá, então é aqui então, dos têmporas da mandíbula. Isso, do temporal, que é a região do crânio, com a mandíbula. Então, ela faz essa conexão. Isso e aí tudo faz tem abrir ligação, e fechar a boca. então? Tudo tem ligação. Então, toda vez que a gente abre a boca, abre e fecha a boca, a gente utiliza essa articulação para fazer esse movimento. Certo. E aí um dos grandes problemas da ATM, que é inclusive o meu caso, é as pessoas que apertam muito os dentes, que tensionam muito durante a noite, por exemplo. Isso. Então, essa articulação já está comprovada que essa articulação acaba absorvendo todo o estresse que a gente acumula durante o dia. Então, quando a gente se estressa, tanto quando a gente desenha alguém estressado, a gente sempre desenha alguém com os dentes apertando os dentes. Então, o estresse, ele acaba sendo descarregado, na maior parte das vezes, à noite, né, quando a gente está dormindo, e toda vez que a gente descarrega o estresse, a gente descarrega apertando os dentes. E quando a gente aperta os dentes, a gente acaba pressionando essa articulação. E isso também acaba gerando dor de cabeça, porque os músculos que fazem a gente apertar o dente são esses músculos na parte lateral da cabeça, aqui na lateral do rosto. Então eles acabam se exercitando muito e essa hiperatividade acaba levando a dor. Ah, tá. Então tem muita gente que, como é o meu caso, até trouxe o Gabriel aqui para dar até essas dicas e eu, para falar desse meu testemunho aqui, que eu tinha dores de cabeça, acordava com dores de cabeça, tinha tentado diversos tratamentos e até que alguém me indicou, falou, olha, vai procurar um cirurgião bucomaxilofacial, é esse o nome, né? Que é a especialidade do Gabriel. E que eu acho que pode resolver. E de fato o Gabriel conseguiu resolver com uma medida muito simples, que foi eu adotar o uso de uma plaquinha, não é isso? Isso, porque existem vários graus de comprometimento da articulação. Certo. Né? No início, por isso que é importante, sempre quando tiver o primeiro
o primeiro sinal, dor de cabeça, cansaço em abrir e fechar a boca, e procurar um cirurgião bucomaxilofacial, porque se essa articulação não está comprometida, a colocação de um aparelho oclusal, que é essa plaquinha, como a gente chama, esse aparelho, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar a boca entreaberta e enquanto impedir... Enquanto a pessoa dorme. Então, como ela não vai encostar os dentes um no outro, ela alivia a pressão dentro da articulação. Certo. Então, é como se a gente usasse uma muleta, evitando, se a gente torcesse o pé, a gente precisa usar uma muleta para não encostar o pé no chão, essa placa vai evitar que haja uma pressão na articulação. E com isso, tem alívio da tensão muscular, então passa dor de cabeça, não dói mais a articulação, porque você não tem a pressão dentro da articulação. Então, no começo a gente consegue resolver. Se às vezes o paciente acaba deixando, então a gente vai, como está ligado muito ao estresse, né, esse problema de apertar os dentes, geralmente são pessoas que correm. Aqui em São Paulo, trânsito, então acaba deixando, amanhã eu vou, depois de amanhã, e isso acaba comprometendo ainda mais a articulação. Até em casos que a gente tem que realmente fazer uma intervenção cirúrgica dentro da articulação. Sim, aí são casos mais graves. Né? Então, quanto antes procurar a solução do problema, melhor. Tá. A Maria Alice pergunta aqui se isso tem a ver com bruxismo, se está ligado uma coisa na outra. Isso, está ligado. A diferença, você tem, que nem a gente falou, tem vários graus. O bruxismo, a gente range os dentes. Então, além de apertar os dentes, você acaba rangendo os dentes. Certo. E aí você causa o bruxismo, que é o desgaste dos dentes. Agora, o estresse, ele leva ao apertamento dos dentes. Tá. Então, só o apertamento dos dentes sem o desgaste, isso já pode causar esses males que a gente está falando. Ok. O Gabriel trouxe até um filminho que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, um filme que mostra muito bem como é que funciona isso tudo, a ligação que tem com esses músculos, com a ATM, como é que funciona e por que provoca dor. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar e ele vai explicar melhor. Mas deixa eu falar então com o Fava, já que um dos problemas maiores, como o Gabriel falou, é o estresse, o Fava é um estudioso do estresse. O Fava tem essa cara ótima, tranquila, ele nunca está estressado. E aí o Fava tem uma novidade para a gente em relação a isso, que é um site, né, Fava? Exatamente. Está no ar agora. Eu queria que você contasse para o nosso internauta. Depois de 5 anos trabalhando nessa área, com palestras, workshops e orientações, chegou a hora de ter um site, não é? Então, entramos na era da informática. Né? Claro. O site ele está dentro de uma rede, né? Por isso que depois eu vou passar a apresentação aí, que tem o nome do site. E é um site onde eu tenho a oportunidade de divulgar todo o meu trabalho, meus textos, que eu adoro escrever, você sabe disso. E trabalhando sempre nessa área. Agora, Fava, uma das coisas que você sempre coloca aqui é com relação aos benefícios que o bom humor traz para a saúde das pessoas e para a vida, sim, no modo geral. Claro. Né? Em que aspectos o bom humor é fundamental? Bom, o bom humor é fundamental para tudo, não é? O Gabriel é dentista, eu também sou dentista. Existe um ditado que diz o seguinte: quando você está assim, carrancudo, de mal com a vida, bravo, raivoso, você acaba contraindo muito mais músculos do que quando você está alegre, bem-humorado, feliz, né? Então, pelo menos por economia, sorria. Então, mas o bom humor é ótimo. Só que bom humor não é ser o palhaço de plantão, né? O piadista que conta piada até antiéticas, inclusive, dependendo do momento e do ambiente onde ele se encontra. Bom humor é uma filosofia de vida. É verdade. Não é? E como nós temos basicamente 4 aspectos, não é? Quer dizer, o físico, o mental, o emocional e o espiritual, bom humor é equilíbrio dessas 4 áreas. Né? Então é você estar bem com você mesmo, é você ter domínio das tuas emoções, procurar sempre o lado bom das coisas, é você praticar uma atividade
física, aquela que você gosta, não importa qual, andar, nadar, jogar tênis, dançar, namorar. E agora, depois que o nosso ministro da Saúde recomendou, Pois é, também, aliás, eu estou de pleno acordo com também, ele, viu? né, não faz mal nenhum, né? Lógico. É bom para o coração, Aham. tira a tensão, é um excelente agente anti-estressor, né? Aham. E, enfim, equilíbrio nas 4 áreas: física, mental, emocional e espiritual. Olhar sempre o lado bom das coisas, né? Bom humor é aquilo que, sabe, é o otimista personificado, é aquilo que vê as coisas boas. Quando acontece alguma coisa ruim, ele enfrenta isso não como um aspecto que vai baixar a autoestima, mas ao contrário, ele vê aquilo como um obstáculo a ser ultrapassado. Então a pessoa que tem bom humor, ela é muito resiliente, ela é muito flexível, ela sabe lidar muito bem com as pessoas, ela sabe mostrar para as pessoas que desespero não leva a canto nenhum, ao contrário, você tem que ir em frente, buscar soluções dos seus problemas, mas assim, bem-humorado, sem baixa autoestima, sem precisar procurar o Gabriel está te tirando dele, né? Mas acima de tudo, sem precisar procurar médico e sem tomar remédio tarja preta. Claro, porque isso ajuda, lógico. Sem dúvida que esse é o objetivo. Ninguém quer tomar esse tipo de remédio, ninguém quer, né, procurar um psiquiatra, enfim. Mas, às vezes, as coisas do dia a dia vão provocando um acúmulo aí de tensão e as pessoas têm suas válvulas de escape, né? Uma delas, então, é a ATM e que pode dar, então, esse tipo de problema. Aliás, falando nisso, já tem aqui algumas perguntas, umas outras perguntas. O Bader, de São Paulo, ele diz o seguinte, ele falou, eu escutei cirurgia bucofacial para casos de ATM, é isso mesmo? Isso. Tem cirurgia para isso? Tem cirurgia. Então, a especialidade da odontologia que cuida, né, da articulação e das cirurgias que envolvem a articulação chama cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, um nome bem extenso, né, especialidade da odontologia. Então, são cirurgias bucofaciais que acabam tanto na articulação, às vezes pacientes que são prognatos, que é o queixo um pouco maior, você faz essa cirurgia. Então, são cirurgias da face, de reconstrução, reabilitação dos ossos da face. Certo. Então, essa cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Tá. Nome O bem Rodrigo, que bom saber que você está aqui, o Rodrigo do Atelieco. Aliás, o Rodrigo já esteve aqui no programa, um artista plástico maravilhoso, tem peças maravilhosas. E o Atelieco foi um ateliê só de obras de arte a partir de material reciclado, muito legal. Eles já estiveram aqui e eu sou madrinha desse projeto deles, porque eles se conheceram aqui, o Rodrigo e o meu querido João, e aí eles se conheceram aqui e montaram os 2 artistas plásticos de maior qualidade. Um grande abraço para vocês, e vocês precisam voltar aqui e trazer mais coisas aqui para a gente mostrar para o pessoal. O Rodrigo diz o seguinte, eu tenho bruxismo e minha dentista me deu uma placa dessas de silicone para eu morder durante a noite. Mas essa placa molinha me dava mais vontade ainda de morder. O que eu devo fazer? Ele pergunta. Então, a placa de silicone, hoje, ela é um pouco contraindicado o uso dela. Por quê? Justamente, se você tem uma placa mole, que é a placa de silicone, você não vai conseguir segurar a mordida entreaberta, né? Então, você acaba, durante o primeiro mês, até consegue um benefício, mas no segundo mês, essa placa acaba sendo mordida, literalmente, destruída pela força dele. Porque a força da mastigação é uma força que a gente não acredita que é uma força muito grande. É verdade. Né? Um dos músculos mais fortes são esses músculos que ficam ao redor da cabeça. Por isso que até dá essa dor grande, que é a dor de cabeça. Então, eu aconselho a trocar esse aparelho, essa placa, por uma placa em resina acrílica. Que é mais dura, mais resistente. Que é mais resistente e segura, né, essa mordida entreaberta. Porque é importante falar, o bruxismo hoje, ele tem diversas teorias de tratamento, mas ele não tem um tratamento definitivo. O tratamento definitivo, que é o que a gente brinca no consultório, seria viajar, que está ligado ao estresse, né? Viajar, eu queria fazer para sempre. Viajar, descansar um pouquinho, então, mas acaba não tendo tratamento definitivo, porque a causa você não consegue remover, que é o estresse. Claro. Né? Então, a placa é importante ser usada porque o bruxismo ele desgasta os dentes, como a gente falou. Então, você tem que usar essa placa, porque senão acaba
desgastando os dentes e se você usa a placa, você acaba desgastando a placa. Então por isso que às vezes de ano em ano precisa realmente trocar esse aparelho também. Mas o melhor hoje em dia é utilizar o de acrílico mesmo. Legal. Tem um filminho aí, eu queria pedir pro pessoal aí da técnica colocar o filminho do Gabriel, que vai mostrar pra gente como é que é esse mecanismo todo. Tá no ponto aí, tá, André? Aí. Vamos Ótimo. Lá. Então esse filme é um filme da Faculdade de Medicina da USP, né, e ele mostra muito pra gente como funciona a articulação. Então a gente vê os músculos e toda vez que a gente abre e fecha a boca... Essa parte vermelha é essa musculatura toda ligada. Isso. Então toda vez que a gente abre e fecha a boca, essa musculatura acaba se movimentando, né, e movimenta essa articulação, que é a articulação temporomandibular. Então essa articulação vai ficar do lado do ouvido e ela vai deslizando toda vez que a gente abre e fecha a boca. E aí essa imagem é interessante que a gente vê que entre os dois ossos a gente tem como se fosse um amortecedor. Né? E é um barulho que muita gente ouve, um barulho próximo ao ouvido, quando abre e fecha a boca, ouve um estalo, que é justamente esse amortecedor que quando aumenta a pressão dentro da articulação, esse amortecedor acaba deslocando. E aí houve um clec-clec que é um sinal que já existe uma grande pressão na articulação e que ela está pedindo como se fosse um socorro para a gente. Né? Que é esse disco quando que está entre os ossos, entre os dois ossos. Parece um amortecedorzinho. Né? Que é justamente um amortecedor para amortecer a força que tem em cima dessa articulação. O atrito, né? O atrito também. Que é muito grande, né? Um atrito muito interessante, muito legal, Gabriel. Mas então aí dá pra gente entender perfeitamente por que dói tudo, né? Lógico. Então quando você pensa em ATM, você acha que é só aqui nessa região, mas que nada, dói tudo, dói cabeça, algumas pessoas têm dor de ouvido. Porque está muito próximo do ouvido, então acaba refletindo essa dor no ouvido. Muitos pacientes que chegam pra gente, eles são até encaminhados do otorrino, porque eles vão, como tem dor de ouvido, acabam, e pelo desconhecimento dessa articulação, que acaba sendo uma articulação muito pequena, eles vão antes ao otorrino, para depois, então, acaba o otorrino encaminhando para que nós realizamos o tratamento. Claro. O Baldan é acupunturista, tremendo profissional, tem programa aqui na AltV também, e é um colega meu de mais de 20 anos, muito querido. Um beijo, viu, Baldan? E o Baldan diz o seguinte: não estariam os distúrbios da ATM ligados à raiva contida? Se estiverem ligados à raiva contida, como temperar com humor? Aí eu acho que vale eu perguntar isso pro Fava. Dando chute na parede ou cabeçada no vizinho? Olha, Baldan, calma, Baldan. Se você não quiser ter nenhuma dessa atitude, faz o seguinte: entra no armário, tranca a porta, berra e bate com as mãos nas paredes do armário, né, para você descarregar a raiva. Raiva, eu vejo da seguinte maneira: existe a raiva destrutiva e existe a raiva construtiva. Tá? Então como é que é isso, Fava? A raiva destrutiva é a que é normal, né? Quer dizer, é uma bronca do chefe, a esposa que manda você passear, enfim, essas situações onde existe uma ofensa pessoal ou às vezes até agressão pessoal. A raiva construtiva é aquela que a gente sente quando você está frente a um problema e você se sente raivoso porque você não consegue resolver o problema. Então, a raiva passa a ser um estímulo para você vencer um obstáculo. Quer dizer, muitas vezes você fala: eu sinto raiva de mim mesmo porque eu não consegui fazer aquilo. Isso é um excelente motivo para você pensar num plano B, numa segunda colocação. Então, precisa ver qual é o tipo de raiva que ele está se referindo. Não é? Agora, é óbvio que tanto a raiva destrutiva, ou principalmente a raiva destrutiva, essa é que leva mais a estresse. Né? Então, é muito comum você ver relatos de pessoas que quando sentem raiva, falam assim: ele rangia os dentes de raiva. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Claro, tensionou tudo, lógico. Aí depois o Gabriel deixa o endereço. Né? Aí o Bader de São Paulo, ele fez um comentário a respeito daquela sua fala inicial sobre o ministro Temporão, que recomendou a prática do sexo, isso, né, como uma das seguro, maneiras, né? O sexo ele seguro, foi bem como claro. Uma das maneiras para controlar as crises de tensão e o estresse, né? E aí
aqui no chat o Dixon, o Bader e o Baldan começaram a conversar sobre este assunto, né? E o Bader diz o seguinte: depois do ministro falar para fazermos sexo, o Viagra vai perder a patente. Só falta o Lula lançar o Vale Motel. Por que não, né? Olha, pessoal, o Viagra, o genérico, está chegando. Vai custar mais barato. Né? Os mais velhinhos não percam as esperanças. Vai ficar com a pressão controlada. Tudo controladinho nos trinks. É isso aí. A gente vai continuar com esse papo gostoso, descontraído aqui com o Dr. Gabriel Campolongo e com o Dr. Luiz Fava, mas daqui a pouquinho, depois do comercial. A gente já volta, fica aí. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. É nóis. Pode chegar. Confirmar. Pra mudar o mundo. Pra afirmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. Jovem protagonista. O jovem é solução. Solução. Pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. As universidades federais caminham no rumo da modernização. Novos cursos noturnos, inovações pedagógicas, instalações mais eficientes e um grande investimento em pesquisa e geração de conhecimento. Um momento de esperança, de criação de novos cursos, de mais vagas. É o primeiro curso de museologia do estado de Minas Gerais, é o primeiro curso noturno de museologia no Brasil. Eu posso exercer outras atividades durante a tarde que possibilita a minha estadia aqui mesmo. A realização de um sonho, eu que vim de escola pública, terminar minha graduação em universidade pública. O governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são 13 novas universidades e 105 novos campi em todo o país. Acesse o portal do Reúne e conheça a Universidade Federal mais próxima. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o programa Pura Vida aqui na AltV. Hoje nós estamos falando de estresse, de problemas que o estresse pode causar. Então quem está comigo hoje é o Dr. Gabriel Campolongo, falando de problemas da ATM, articulação temporomandibular. Falei certo? Isso é um exercício de articulação. E a tensão, né, o estresse que causa tensão nessa região toda e pode provocar muita dor de cabeça, dor de ouvido, bruxismo, enfim, tem uma série de problemas aí. O Gabriel explicou que uma das alternativas, um dos tratamentos é a utilização de umas placas de acrílico para a pessoa dormir, para evitar então de fazer essa pressão nos dentes. E eu tenho aqui pergunta a respeito de bruxismo e como o Baldan, que é acupunturista, está participando, Gabriel, eu queria saber, a acupuntura também é indicado para relaxar essa musculatura toda? Como é que é isso? A acupuntura tem muitos casos que a gente encaminha junto com o paciente utilizando a placa, a gente encaminha para o acupunturista para também realizar o tratamento coadjuvante com a placa. E fisioterapia também? Também. Fisioterapia, a gente tem muito sucesso, assim, com a acupuntura, um sucesso muito grande nesse tratamento conjunto. Outras fisioterapias que a gente utiliza, eletroterapia, que é através do TENS, massoterapia. A fisioterapia ela ajuda muito porque tem a ver com a musculatura, né? A acupuntura acaba
agindo como um todo no controle da energia corpórea, e a fisioterapia ajuda também no relaxamento local da musculatura. Claro. É como se a gente tivesse após fazer exercício, tivesse uma dor nos músculos do braço, né, que você tem que fazer um relaxamento muscular depois. Então a fisioterapia ela ajuda bastante, né, para combater, junto com a utilização do aparelho, esse estresse muscular, né, bastante. É uma ajuda muito grande. Legal. Falando em estresse, eu estou conversando então também aqui com o Dr. Luiz Fava, que ele é especialista, consultor em combate ao estresse. E, Fava, uma das coisas que causam um grande estresse é a falta de tempo, é a dificuldade de administrar o tempo. Sem e você dúvida. já esteve aqui no Pura Vida falando sobre isso. Eu queria que você desse mais umas dicas para o nosso internauta que tem essa dificuldade para administrar o tempo, tem muita coisa para fazer, pouco tempo, e aí acaba, claro, isso gerando um tremendo estresse. O grande problema não tem pouco tempo. O tempo é a coisa mais democrática, né? Quer dizer, todos nós temos 24 horas por dia. Ele é igual para todo mundo, né? Igualzinho, ele é equitativo, ele é extremamente democrático nesse ponto. O grande problema é o seguinte, as pessoas não conseguem administrar o seu próprio tempo por falta de planejamento. Não é? A gente sabe que a gente gasta 1/3 da nossa vida no trabalho, das 24 horas, 1/3 dormindo e 1/3 a gente usa para outras coisas. Não é? O grande problema é quando começa a existir muito trabalho e a pessoa começa a não ter tranquilidade e planejamento para resolver tudo aquilo que ela tem que resolver, todas as funções, todos os compromissos e por aí vai. Existe um autor que ele tem uma consultoria que se chama Tríade do Tempo, onde ele divide as coisas em três coisas. As coisas urgentes. Urgente é aquilo que tem que ser feito agora, é aquilo que é para ontem. Isso gera o estresse. Tá? Esse é o urgente. Então, por exemplo, você recebeu um trabalho de entregar um relatório em uma semana. Aí você tinha outros incêndios para pagar, não teve tempo. Na véspera você começa a trabalhar. É óbvio que você vai estar estressado, tá? Por quê? Porque você não passou, você não se programou para fazer aquilo. Então, o urgente é isso. A outra coisa é o importante. O importante é tudo aquilo que você faz e que te dá prazer em fazer. Tá certo? Então, desde apresentar um relatório, fazer um planejamento, mudar uma estratégia dentro da tua firma, desenvolver um outro produto, tudo aquilo que namorar, fazer sexo também, o que te dá prazer é importante. E existe o terceiro, que é o circunstancial. É aquilo que você deleta, aquilo que não adianta, você não vai fazer mesmo, então vamos assistir um jogo de futebol. Não, obrigado, eu detesto futebol. Isso para muitas pessoas é circunstancial, ele não vai fazer de jeito nenhum. O grande problema, Mar, é o seguinte, as pessoas dão muito valor ao circunstancial e ao urgente e esquecem do que é importante, é o que eles deletam. Quando devia ser exatamente o inverso. É verdade. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam para mim, bom, em qual dos três você vive? Eu vivo no importante. Tá certo. Eu faço as coisas que me dão prazer em fazer e me planejo para isso. Tá certo? Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui nesse bate-papo, eu já me planejei, isso passou a ser importante para mim. Tá? Agora, eu posso sair daqui e algum cliente, algum colega me ligar e falar assim, olha, Fábio, eu estou com um paciente morrendo de dor de dente, você pode atender no consultório? Isso para mim é urgente para o paciente, passa a ser urgente para mim. Certo. Por quê? Porque eu tenho tempo saindo daqui para poder atendê-lo. Então, o que é urgente para aquele paciente, no sentido de procurar um alívio, para mim é importante. Por quê? Porque eu sei que eu tenho prazer em fazer alguma coisa e vou aliviar a dor daquele paciente. Então, basicamente, é planejamento e você vai classificar as tuas atividades, qualquer que sejam, em três. No urgente, no importante e no circunstancial. Viva no importante e deixe o urgente e o circunstancial para quando precisar. Você vai viver muito menos estressado. Esse é o segredo, então, né? Um deles. Esse é um dos grandes segredos aí para a gente Não sei se eu respondi a pergunta do internauta que está com a gente. Claro que sim.
E uma coisa que eu achei muito interessante que você colocou é que nas 24 horas, 30% a gente teria para descansar, 30% para trabalhar e os outros 30% para fazer as coisas que são importantes ou que nos dão prazer. O ideal seria isso, né, Fábio? Sem dúvida. Eu confesso que a minha equação não está assim tão boa ainda. Né, Gabriel? Você chega lá. Mas vamos lá. Olha, a gente está caminhando para o final do programa, mas tem gente aqui querendo saber mais informações sobre a ATM e está perguntando como é que pode fazer contato com o Dr. Gabriel Campolongo. Então eu estou colocando aqui no chat o site que você pode consultar e fazer contato com o Dr. Gabriel. E para você que não está no chat, então eu vou falar. É www.unidor.com.br. É isso, né, Gabriel? www.unidor.com.br. Tem um telefone também, Gabriel? Tem, é o qual que é? 011, né? 3085 94 04. Isso. Quem 3085 9404. Isso. Tá. Quem precisar, só então entrar em contato ou por e-mail, que no site tem um e-mail. Quem telefonar, vai ser um prazer responder qualquer dúvida. Que é uma área que muita gente não conhece tão bem, então, e causa muita dor, muito desconforto. Pois é, a pessoa fica, às vezes, sofrendo anos e anos, tratando de outras coisas, né? Sim. Tratando de enxaqueca, tratando de dor de ouvido, de coisas, e no fim pode ser que o problema seja justamente essa questão de ATM aí. Então é bom, dar uma verificada. Outro dia mesmo foi uma paciente no consultório que ela estava há 5 anos com dor, foi no neuro, fez dor de cabeça, foi no neuro, depois ela foi no otorrino, também não tinha nada, foi no oftalmo, porque como é muito próximo do olho, causa também às vezes dor na vista, o paciente fica com dificuldade de abrir os olhos. Então ela ficou todo esse tempo, aí depois que ela chegou no consultório, era realmente a dor na articulação que a gente acabou resolvendo. É verdade, então, porque como é uma dor que ela irradia né, muito, ela confunde bastante. E está próximo de grandes estruturas novas, exatamente. Então acaba... Então, legal. Se você tiver dúvida aí, quiser saber mais, entre em contato com o Dr. Gabriel Campolongo no telefone 3085-9404 ou através do site www.unidor.com.br. E tem gente que também quer conhecer receitas de bom humor, quer as dicas de como viver bem, como viver pura vida, como Fava. E como é que faz, Fava, para fazer contato com você? Qual é o telefone? Eu tenho aí um slide com todos os meus dados, se eu puder vamos mostrar colocar. Aí, vamos mostrar, André. Pode colocar. O slide do Fava, aí que já tem, ele traz tudo... Já trouxe tudo prontinho. Tá fácil aí, André? Os nossos amigos internautas possam... Peraí, deixa... Aí. Então vamos lá repetir o telefone. Então tá lá. O telefone é o 11 São Paulo 92195778. O meu e-mail de contato é o luisrfava@gmail.com. E o site onde vocês podem ler os meus trabalhos e saber das minhas atividades é o www.ogerente.com.br/rede/Fava Consulting. Fava Consulting. Isso. Tudo junto ali. Legal. Então tá aí, internauta, para você os contatos também do Dr. Luiz Fava, Luiz Roberto Fava. Eu quero dar um toque antes de terminar o programa, que daqui a pouquinho tem o programa Tá Ligado com o Paulo Ragazzi. E o Paulo traz hoje a Banda Reativa e a Companhia de Teatro Amigos da Uva. Você não pode perder. Então, terminando Pura Vida, fica ligado aqui na AltV, que o Paulo Ragazzi vem com atrações, como sempre, muito legais para vocês. A gente está chegando no finalzinho do Pura Vida. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do Dr. Gabriel Campolongo. Obrigada. Foi um prazer. Queria que você aproveitasse esse último minutinho para deixar sua mensagem aí para o nosso internauta. Fique à vontade. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, pelo convite, passar essa tarde agora de sexta-feira. E é importante justamente as pessoas conhecerem esse problema da articulação, porque como eu falei, a gente comentou, muita gente não conhece e acaba sofrendo durante muitos anos. Então é importante saber que existe, que tem solução, e qualquer dúvida eu fico à disposição para
para qualquer resposta, qualquer dúvida que tiver. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Espero que você volte, vai voltar com certeza, porque tem muito mais perguntas, muita gente querendo conhecer mais essa questão, então você já está convidado a voltar aqui no Pura Vida, viu? Obrigado. Dr. Fava, muito obrigado pela presença, como sempre, um amigão, um parceiro do programa, já 2 anos comigo aqui na AltV, e o Dr. Fava sempre presente, toda vez que solicito vem com muita gentileza, com muita alegria. Eu agradeço muito, viu, Fava? Eu quero agradecer e vou deixar um outro recadinho aí para os colegas que se interessam pelo bom humor. Até o final de maio, isso vai aparecer no site, eu vou estar lançando o meu livro chamado O Humor Também Ensina. Maravilha, quer dizer, primeira mão então aqui, hein? E com uma série, é um projeto diferente, é uma coisa totalmente nova em termos de editoração. E acompanhem pelo site, que eu tenho pelo andar da carruagem até o final do mês, e o livro só será vendido via internet. Não vai ser encontrado nas livrarias, pelo menos nessa fase inicial, vai ser só pela internet. Acompanhem pelo site mais para o final do mês e ali vocês vão ter todas as informações. Legal. E assim que tiver no ar esse livro e já tiver à venda, você volta aqui, hein, Tá Fábio? bom, então volta. Estamos com o compromisso assumido. Isso. Então como é que vai chamar o livro? O humor também ensina. O humor também ensina. É a cara do Fava isso aí, é a cara dele. A gente vai, claro, com certeza, todo mundo vai querer ler, todo mundo vai querer conhecer essas dicas aí, Fava, porque todo mundo quer uma vida mais tranquila, mais equilibrada, uma vida mais feliz, né? Prazer e alegria são palavras-chave, né? E é isso. E eu quero agradecer muitíssimo a você, internauta, que participou com a gente aqui nessa hora gostosa de sexta-feira do programa Pura Vida. Obrigada a todos que mandaram mensagem, que participaram, o pessoal do Ateliê, vocês precisam voltar aqui, hein? E o Dixon, o Baldan, o Baader e tantos outros que estão aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Desejo a vocês um excelente final de semana, uma semana que vem muito produtiva, de muita paz, de muita alegria, uma semana pura vida para todos vocês. Eu espero vocês sexta que vem aqui na AltV com mais um Pura Vida, tá bom? Até lá!